A lei da ficha limpa precisa ser revista? Há algum aspecto que precise ser rediscutido? E é um bom tema para uma campanha eleitoral? Para quem é que o ex-presidente Lula fala quando defende a rediscussão da lei? Bem, é uma boa pergunta, né? Porque ele foi alvo ou, sei lá, digamos, vítima da ficha limpa. Ele não pôde concorrer à eleição em 2018 por ter sido condenado em segunda instância, né? Até citei há pouco, houve até uma pressa lá do Tribunal Federal do Rio Grande do Sul em fazer a condenação, julgar o caso, e ele acabou condenado, então ele não pôde concorrer devido a processos, devido a condenações que posteriormente seriam anuladas. Então, é nesse sentido, talvez, que ele tenha dito. Ele foi impedido de exercer a candidatura, de se candidatar, e logo depois, 3 anos depois, 2 anos depois, aquelas condenações que o impediram de se candidatar foram anuladas. Então, ele ficou com a ficha limpa. Enfim, essa é uma discussão, né? Porque condenações posteriores podem anular, ou melhor, decisões posteriores da Justiça podem anular condenações anteriores. Essa é uma discussão que a lei da ficha limpa houve muito. O caso chegou a ser levado para o Supremo há uns 10 anos, porque, diferentemente do que prevê a Constituição, a lei da ficha limpa, ela admite o cumprimento de uma pena ou de uma punição antes do caso ser transitado e julgado, ou seja, antes da última decisão sobre aquele caso. Então, a pessoa pode ir para a cadeia, com exceção em tribunal do júri, né, que é outra história, que aí ninguém pode mudar decisão do tribunal do júri. Então, você tem condições de anular. Instâncias superiores da justiça podem anular condenações anteriores. E isso foi reafirmado no caso Lula depois, que então você não manda para a cadeia, só manda depois de condenação em última instância. E aí, só que a lei da ficha limpa admite uma, aspas, pena, a não candidatura, antes da última instância. Então ela é meio contraditória com o que diz a Constituição. Seria até o caso, há uma discussão de se mudar a Constituição, de se admitir, acabar com essa história de 4 instâncias, que realmente é um pouco exagerado, esse troço de 4 instâncias para que uma decisão seja transitada em julgado, que não haja mais possibilidade de recurso. Mas, enfim, há 10 anos o Supremo admitiu que a lei da ficha limpa era correta, podia ser aplicada, então vale isso. E agora, esse ano, houve uma outra discussão do Supremo, que o PDT entrou com recurso, com uma ação, alegando que a lei da ficha limpa, que ela prevê uma inegibilidade por 8 anos, essa tal inegibilidade pode ser muito maior do que 8 anos, que fala 8 anos depois da condenação. Mas se o sujeito tivesse sido preso antes ou tivesse sofrido uma condenação em segunda instância por um colegiado antes da decisão definitiva, ali ele já não pode mais ser candidato. O sujeito foi condenado nem em Tribunal de Contas, né, que não é nem da Justiça. Foi condenado, não pode ser candidato. Aí começa a contar. Aí se daqui a 4, 5 anos ele tem uma condenação definitiva, aí começa a contar os 8 anos de novo. Então, uma condenação, a inegibilidade, que seria de 8 anos, pode ficar 10, 15, 20. Então, houve um recurso, foi para o Supremo, mas o Supremo não aceitou essa ação do PDT, então a lei da ficha limpa está valendo. Ela tem essas contradições, com a própria contradição, com a própria Constituição, mas ela está valendo. E aí o caso é de se mudar a lei, né, se for o caso. É uma decisão do universo político, ainda que a ficha limpa tenha trazido consequências muito boas para o processo político brasileiro. Com vocês.